Oi, pessoal. Eu sou o Carlos Xavier, estou aqui com você hoje para estudar gestão da informação, conhecimento e aprendizagem. Temas importantes para o seu edital e que a gente vai estudar aqui em conjunto, porque é a forma que faz mais sentido estudá-los para efeito de prova. Vamos para o quadro, vamos começar logo o assunto. Vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso saber diferenciar o conceito de dados, informações e conhecimentos. Na verdade, um é baseado no outro. O dado é mais básico. A partir dos dados se constroem as informações, a partir das informações se constrói o conhecimento. Dado é a matéria-prima da informação. São registros sobre fatos passíveis de serem ordenados, analisados e estruturados para se alcançar conclusões. São simples registros, eu diria mais, meros registros. São meros registros, pessoal. Os dados são apenas registros, números quaisquer, colocações, palavras quaisquer, mas que por si só não possuem significado. Imagine uma planilha de Excel que tem lá um monte de números, 1975, 1892, 1322, 1322. Mas olha só, eu estou falando números aqui que depois que eu disser para você é o ano do nascimento de um determinado cliente. Agora aquilo que era um simples dado ganhou um significado. Os dados viram informações quando ganham significados, quando são interpretados. O número 1975 é o ano de nascimento do cliente fulano de tal, que é um cliente importante para a organização. Pronto. Tenho aí uma informação completa, baseada num conjunto de dados, o nome do cliente, que ele é importante, o ano de nascimento e assim sucessivamente. Voltando para o quadro, a gente vai ver que essa é a definição de informação. Dados trabalhados e interpretados, possuindo significado próprio. São os dados que foram organizados e ordenados para fim de compreensão e análise. Quando eu junto dados, interpreto esses dados, dou um significado a esses dados, eu tenho uma informação. E o que danado é conhecimento, Carlos? Para explicar o que é conhecimento, eu volto mais uma vez para o quadro. Conhecimento é uma mistura de elementos, sendo mais amplo e completo do que a informação. Integra diferentes informações para formar uma mistura fluida de experiência, valores, informações e discernimento técnico que proporciona suporte para o indivíduo avaliar e incorporar novas experiências e informações. É o seguinte, dado é um simples registro. Quando eu somo vários dados e dou a eles um significado, eles viram uma informação. Quando eu junto informações umas com as outras, junto com a experiência adquirida, junto com um monte de outras coisinhas, e que isso tudo me serve de base para aprender ou para criar novas interpretações, aí eu estou falando de conhecimento. O conhecimento é um conjunto de informações, experiências, vivências e etc., que servem para que você possa aprender novas informações, mas também para criar novas interpretações sobre o mundo. E isso significa criar novas informações. Isso é conhecimento. O conhecimento pode ser aprendido por diferentes formas. Existem diferentes maneiras de reter o conhecimento quando ele é transmitido para outras pessoas. Esse gráfico aqui da Meister traz algumas formas de transmissão de conhecimento e o percentual de retenção desse conhecimento a partir da forma que ele é transmitido. A gente vai perceber que apenas em 3 dessas formas o conhecimento vai ser retido em mais de 50%. Na maior parte das formas de transmissão do conhecimento, menos da metade do conhecimento será retido. Se você perceber direitinho, o que acontece é o seguinte, quanto mais a gente sobe aqui, a gente está tendo aqui em cima baixa interação com o conhecimento.
E aqui embaixo a gente está tendo alta interação com o conhecimento. Quanto maior a sua interação com o conhecimento, maior será o índice de aprendizagem. Quanto menor for a sua interação, menor será o índice de aprendizagem, de retenção desse conhecimento. O que a gente vai perceber é que o mais simples de tudo é simplesmente assistir uma palestra. Se você vai a uma determinada palestra, fica sentado no fundo da sala, assistindo o palestrante. Simplesmente isso. E lá no fundo da sala você está assistindo o palestrante e não está envolvido com o conhecimento. Não está envolvida com aquilo que está passando. Você está simplesmente assistindo, passivamente. Percebe que o nível de interação seu com o conhecimento que está sendo transmitido é baixíssimo. Ele simplesmente passa, você não faz perguntas, você não escreve, você não pensa a respeito, ele simplesmente passa. Por isso, assistir uma palestra é aquilo que gera menor retenção do conhecimento. Estima-se em cerca de 5% de retenção do conhecimento que é passado por meio de uma palestra. Só que quanto mais você se envolve com o conhecimento, maior será o índice de retenção. Vejamos no quadro. Olha só, leitura já dá 10% de retenção. Se você lê um determinado assunto, você tem 10% de retenção do conhecimento. Se você utiliza recursos audiovisuais, você já tem uma retenção de 20%. Se você tenta demonstrar ou usar o conteúdo imediatamente, você já tem uma retenção de 30%. Se você discute, a retenção é maior. Se você pratica, a retenção é ainda maior. Se você ensina, a retenção é ainda maior. A ideia nossa aqui, justamente do Estratégia, é combinar várias formas, é te dar material para leitura, junto com a possibilidade de praticar na mesma hora, de tirar dúvidas com o professor através de discussões no fórum e conseguir também utilizar esse conhecimento na resolução de provas, assistir essas videoaulas. Tudo isso com a ideia de aumentar essa sua interação com o conhecimento para retê-lo cada vez mais. O que você precisa saber aqui para efeito de prova? Quanto maior a interação com o conhecimento, maior será a retenção desse conhecimento. Quanto menor, menor será a retenção. Algumas bancas, algumas questões bem específicas já cobraram esses percentuais aqui. Infelizmente, existem outros autores que vão trazer percentuais distintos desse aqui, mas muito próximos. O que você precisa saber é de forma geral. Assistir uma palestra tem baixa retenção de conhecimento, leitura vem logo depois, recurso audiovisual vem logo depois, e na outra ponta está ensinar os outros, praticar e discutir o conteúdo. Isso eu gostaria muito que você retivesse na sua cabeça. Você marca na sua cabeça que alta interação está onde? Em ensinar e praticar. Baixa interação está onde? Em simplesmente assistir uma palestra ou simplesmente ler um texto, ok? O que é aprendizagem, então, nesse conceito, nesse contexto todo aqui de transmissão de conhecimento que eu estou passando para vocês? A aprendizagem é a mudança de comportamento que se opera através de novas competências, hábitos e etc. A aprendizagem, ela acontece quando o comportamento do indivíduo muda em função daquele conhecimento que ele reteve adicionalmente, através de uma ação de treinamento, desenvolvimento, capacitação ou até através de experiências de vida e experiências profissionais. Carlos, quer dizer que quando eu aprender esse conteúdo que eu estou estudando agora, tem algum comportamento meu que vai mudar? É isso? Exatamente. O seu comportamento na hora de marcar a bolinha lá na hora da prova, esse comportamento vai mudar quando você aprender corretamente todo o conteúdo. É isso que a gente chama de aprendizagem. Se você aprende e de fato incorpora aquilo na sua vida. Se você diz, eu aprendi, mas continua fazendo diferente, é porque não aprendeu ainda. Por definição, o comportamento é que é a consequência da aprendizagem, tá certo? Voltando para o quadro. O processo de aprendizagem na organização pode acontecer em 3 níveis, no nível do indivíduo, no nível do grupo e no nível da organização. Em outras palavras, o indivíduo, a gente está acostumado a saber disso, mas isso é simples, o indivíduo pode aprender, mas além disso,
O conjunto de indivíduos colocados em um grupo também aprende e a organização aprende. É óbvio que a aprendizagem acontece nesta ordem, né, pessoal? Primeiro o indivíduo aprende, essa aprendizagem se incorpora numa aprendizagem de grupo e essa se incorpora em uma aprendizagem organizacional. Segundo Cris Argyris, a aprendizagem pode ocorrer de duas formas. Quando a organização alcança o que pretende, haverá uma correspondência entre o plano e o resultado. E 2, quando há uma defasagem entre o objetivo planejado e o resultado alcançado, e esse gap é identificado e corrigido. Enfim, são duas formas de aprender que acontecem também com você. Você tem duas formas de aprender. Isso é o que a teoria vai dizer. Quando você planeja alguma coisa e essa coisa dá certo. Aí você identifica, planejei, executei e deu certo. Você faz uma relação direta entre os seus comportamentos e aquilo que você obteve. Aprendeu. Outra forma de aprender é quando você planeja alguma coisa e essa coisa dá errado. Mas, para aprender nesse caso, é fundamental que você identifique o que é que aconteceu de diferente entre o planejado e o executado realmente, no final das contas, para dar uma diferença daquilo que você queria. De onde é que veio a diferença entre o que você pretendia e aquilo que aconteceu na prática? Quando você identifica essa diferença e passa por cima dela, consegue fazer ela ser suplantada, quando você consegue corrigir essa diferença, aí você aprendeu também. Porque você aprende o caminho certo para fazer com que as coisas aconteçam daquele jeito que você pretendia. 2 caminhos, relembrando. Planejou, implantou, acertou, aprendeu. 2, planejou, implantou, deu errado. Identificou a diferença, corrigiu a diferença, aprendeu. Ok? Voltando para o quadro. A aprendizagem pode ocorrer também por 2 tipos de circuito. Circuito simples e circuito duplo. Aqui eu quero que você entenda de forma bem geral. Circuito simples é através do registro e comunicação de erros e sucessos das ações. As ações corretivas são instauradas e o sistema aprende. Já no circuito duplo, tem-se uma maneira análoga à maneira anterior, mas que está ligada às normas que regem as ações, alterando pressupostos e valores fundamentais, gerando aprendizagem no nível mais profundo. De forma geral é o seguinte, pessoal, eu tenho uma aprendizagem no circuito simples. Eu fui fazer uma coisa, aquilo deu certo, aí eu consegui informações de volta e aprendi que está tudo certo. Eu fui fazer uma coisa, deu errado, eu identifiquei a diferença, e aí segui em frente e superei essa diferença. Pego essa informação, trago de volta, aprendi. Isso aqui é circuito simples, seja acertando, seja errando. A ideia de um circuito duplo é a seguinte, é que quando você identifica a diferença, ou então quando você identifica o acerto, seja de um jeito, seja de outro, você faz isso, ó. Identificou, voltou a informação. Só que essa informação é uma informação super prática. Agora você entra no nível mais profundo para identificar essa informação prática tinha por trás que valores, que pressupostos, o que é que tinha por dentro, ou se você preferir uma ideia de em cima e embaixo, o que é que tinha por baixo daquela aprendizagem que ocorreu. Por baixo tinha outros valores e normas e etc. e fundamentos que quando você para pensar, você também pode alterar. E aí você aprende no nível mais profundo. O que eu quero que vocês memorizem é isso. Circuito duplo, registro duplo. No nível prático, mas também no nível intelectual fundamental daquilo para que se possa ter uma aprendizagem profunda. Circuito simples, apenas uma verificação dos sucessos e fracassos das ações, ok? Em frente. Peter Senge vê a existência de 5 disciplinas que geram uma chamada organização de aprendizagem. Aqui é apenas decorar esse conhecimento simples mesmo, pessoal, para fazer questão de prova e não errar.
Domínio pessoal é a formulação de um conjunto coerente de resultados a serem alcançados. Modelos mentais é a reflexão e questionamentos que dão capacidades às pessoas governarem suas ações. Visão compartilhada representa o compromisso do grupo com os princípios e práticas que levarão ao futuro desejado por todos. Aprendizagem de equipes. A interação grupal gera sinergias de grupo para aprendizagem e pensamento sistêmico. Revela interdependência e mudança para lidar com a retroação e complexidade. No fundo, memorize também que o pensamento sistêmico é a consideração em conjunto de todas as outras disciplinas de forma sistêmica. O conhecimento objeto da aprendizagem pode ser distinguido em dois tipos, conhecimento explícito e conhecimento tácito. O conhecimento explícito é aquele que é facilmente transmissível por meio da linguagem codificada e sistematizada. É o conhecimento existente nos livros, pessoal. Conhecimento explícito é aquele que está lá no livro, é aquele que está no PowerPoint, é aquele que eu estou transmitindo para você. Ele está colocado em linguagem clara, ele está colocado em palavras. Esse é explícito. Por definição, se for colocado em palavras, é explícito. Não tenha dúvidas disso. Conhecimento tácito, por sua vez, vamos para o quadro, é aquele que é mais difícil de ser comunicado e transmitido. Por quê? Porque está profundamente enraizado no indivíduo, nas suas ações e no contexto. Não é um conhecimento colocado em palavras, colocado em livros, colocado em aulas. É um conhecimento prático, é um conhecimento que está na prática das ações, que está no contexto enfrentado. Por isso que eu insisto, além de estudar, você está estudando para o concurso? Beleza. Faz esse concurso? Beleza. Mas no meio do caminho, ou depois, vai fazendo vários outros concursos para você poder se planejar ou se estruturar para fazer um concurso ainda melhor no longo prazo. Por quê? Porque você adquire muito conhecimento explícito através das aulas. Você estuda, você lê, você assiste essas videoaulas, você tira dúvidas, enfim, o conhecimento explícito sobre o conteúdo você absorve. Só que tem muita coisa que só fazendo prova você vai pegando, só fazendo questões, você vai fazendo e vai adquirindo conhecimento prático, difícil de colocar em palavras, sobre como a banca usa determinada linguagem, sobre como fazer a prova no dia a dia, sobre o tempo de prova, enfim, sobre várias coisas. Tem um grande amigo meu que dizia para mim assim, Carlos, eu estudei tanto direito com foco na banca tal, tanto, que agora eu estou fazendo questões de assuntos que eu nunca vi e estou acertando quase todas as questões. Eu falo, mas como é, que mágica é essa que você está fazendo? Falou, Carlos, é que eu fiz tanta questão, eu fiz tanta prova dessa banca, que agora eu comecei a identificar quando a linguagem utilizada é uma linguagem com cara de estar certo naquela banca, ou quando está com cara de ser uma linguagem, a banca está querendo me enrolar. E aí o camarada começou a acertar um monte de coisas sobre conteúdo que ele nem conhecia. Olha, eu acho que não é isso que você deve almejar. Você não deve estar buscando, eu vou conseguir passar sem estudar. De jeito nenhum. Mas, olhe, é exatamente o oposto que aconteceu aqui. Quanto mais o sujeito estudou, quanto mais o sujeito praticou, ele obteve não só conhecimento explícito sobre a disciplina, mas ele obteve conhecimento também tácito sobre como responder questões de prova, inclusive sobre conteúdos que ele não sabia. Mas para isso ele teve que fazer muita questão, ele teve que fazer muita prova. Recomendo demais, não só façam as questões, mas se inscrevam mesmo em muitos concursos, façam muitos concursos. Isso você ganha uma experiência muito boa que te ajuda na aprovação de concursos de alto nível, ok? Vamos em frente, vamos para o quadro. O conhecimento explícito e o conhecimento tácito interagem na organização por meio das interações sociais. Essa interação se dá por meio da chamada espiral de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi, na qual a organização gera conhecimento cada vez mais amplos. Você tem que pensar o seguinte, conhecimento tácito e conhecimento explícito sempre existiram na humanidade, quer dizer,
a partir de um certo ponto, né? Desde que o ser humano virou ser humano e conseguiu pegar aquilo que era a prática do dia a dia e colocar em palavras. Quando ele fez isso, passou a surgir o conhecimento tácito também, ou melhor, o explícito também. O tácito já existia nas próprias ações. A grande questão é a seguinte: conforme o conhecimento tácito vai interagindo com outros conhecimentos tácitos, vai gerando algo maior. Conforme o explícito vai interagindo com outros explícitos, também gera algo maior. O tácito também interage com o explícito interage com o tácito, enfim, e há um verdadeiro processo de transformação do conhecimento em algo cada vez maior, numa espiral. O mesmo acontece na organização. A organização começa com um certo grau de conhecimento que vai interagindo, se transformando e vai se tornando algo cada vez maior. E aí a organização se torna cada vez mais experiente, com conhecimento cada vez maior sobre aquilo que ela faz. Ok? Para o quadro, a gente vai ver a espiral de geração do conhecimento aqui, ó, nas conversões do conhecimento de Nonaki Takeuchi. Eu tenho uma origem de conhecimento tácito e explícito, um destino de conhecimento tácito e explícito. Quando eu passo a uma transformação de conhecimento tácito em um novo conhecimento tácito, eu tenho um processo de socialização. Depois, eu vou até colocar aqui no meio. Depois, eu tenho um processo de externalização quando o conhecimento tácito é transformado em explícito. Depois, um processo de combinação quando o explícito é transformado em conhecimento explícito ainda maior. Na sequência, uma internalização quando o explícito é transformado em tácito. Eu tenho aí uma internalização no indivíduo. E aí isso continua, pessoal, crescendo em uma espiral que cria conhecimentos cada vez maiores na organização. Percebe o que é espiral de geração de conhecimento? É isso aqui, é a espiral de Nonaka e Takeuchi. Perceba o seguinte: nós temos na socialização a socialização de práticas, quando as pessoas aprendem através da socialização. Nós temos na externalização a pessoa falando sobre aquilo que ela faz. Nós temos na combinação a criação de conhecimento novo através de manuais, de livros, onde conhecimentos explícitos são combinados com conhecimentos explícitos e transformados em conhecimento explícito ainda maior. Nós temos na internalização processos como uma pessoa ouvindo a outra pessoa, dentro de um processo de treinamento, por exemplo, e aí ela passa a incorporar na prática elementos que foram passados para ela a partir de um conhecimento explícito. É uma espiral super interessante e que envolve não só o conhecimento da organização, isso aqui é foco na organização, mas essa mesma espiral é válida para a geração de conhecimento na sociedade como um todo, minha gente. A transformação de conhecimentos acontece em ambientes, que são ambientes físicos e mentais, que podem estimular o processo. Esses ambientes são chamados de ba. Ba é a palavra em japonês para representar ambientes. E esses ambientes não são apenas físicos, são também mentais. O ba na criação do conhecimento, como uma plataforma onde o conhecimento é criado, compartilhado e explorado, funcionando ainda como um meio no qual a organização pode concentrar seu conhecimento e o dos indivíduos, possuam e criam o conhecimento. O ba é ambiente para compartilhar, criar e explorar conhecimento. E é onde os indivíduos criam também o seu conhecimento. Nonaki Takeuchi fala na existência de 4 bas do conhecimento. São o ba de criação, o ba de interação, o ba de treinamento e o ba virtual sistemático. Note que aqui nós temos um ba apropriado a cada um dos processos de transformação do conhecimento. O ba de criação é o da socialização, o ba de interação é o da externalização, o ba de treinamento é o da internalização e o ba virtual sistemático é o da combinação. É isso que você precisa saber para efeitos de prova. É memorizar isso, não tem como fugir dessa memorização, ok? Bem, é isso aí. Sobre conhecimento, aprendizagem, informação,
É isso que eu deixo para vocês. É o mais importante de vocês saberem, por isso é o que a gente está discutindo aqui no vídeo, mas é fundamental também que você vá no seu PDF, estude o assunto por meio do PDF, responda as questões e observe também as questões comentadas. É a melhor forma de você adquirir esse conhecimento para efeito de provas. É isso aí, pessoal. Deixo então um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!